O mercado da soja mudou, e o segredo para lucrar com a safra 26-27 não é mais ficar esperando por aqueles picos de preço do passado. Ok, vamos mergulhar nisso. O bate-papo de hoje é um verdadeiro tutorial de tomada de decisão, desenhado exatamente para quem busca alta performance e previsibilidade no campo. Todo esse conteúdo incrível que a gente vai ver aqui foi retirado direto da seção de cenários da Agromove, com as análises detalhadas do especialista Alberto Pessina. E o nosso foco hoje vai ser 100% no mercado da soja, destrinchando os dados para garantir que o planejamento da próxima safra seja guiado por fundamentos sólidos e não por especulação. Então, a grande pergunta que está tirando o sono de muito gestor agrícola hoje é essa: como posicionar a safra diante de estoques que simplesmente não param de bater recordes? É um baita desafio, né? Mas o objetivo aqui é transformar esse cenário de excesso de oferta num caminho de decisões altamente rentáveis. Quando a gente domina a leitura do mercado e entende os dados, o risco despenca e a margem de lucro fica muito bem protegida, independentemente do volume de grãos que tem no mundo. Para entender o tamanho desse volume, basta olhar os números do panorama global de oferta. É impressionante. A gente está falando de uma projeção de produção mundial que salta para quase 421 milhões de toneladas. O grande destaque, claro, é o Brasil, cravando um recorde absoluto de 180,3 milhões de toneladas. E os Estados Unidos também não ficam para trás, entregando uma produção super robusta, projetada em 120,7 milhões de toneladas. Com a Argentina somando forças nesse volume, fica claríssimo que o mercado global está sendo literalmente inundado por soja. É um ambiente de abundância que exige muita, mas muita frieza na hora de negociar. Agora, o que realmente interessante aqui é como essa superprodução toda mexe com o equilíbrio do mercado. A relação de estoque e consumo global da soja bateu a casa dos 30,2%. Para a gente colocar isso em perspectiva, a média dos últimos 5 anos ficava ali nos 28 e pouquinho. Um índice acima de 30% é o mercado gritando que está extremamente folgado e bem abastecido no curto prazo. Com os estoques finais globais lá no alto, a gente precisa alinhar as expectativas. Sabe aquela esperança de uma explosão gigante e repentina nos preços? O cenário atual elimina isso completamente. O mercado ainda tem muita gordura para queimar. Falando em custos, a gente precisa derrubar um mito enorme que vem gerando um pânico totalmente desnecessário no planejamento das fazendas. Com essas tensões no mundo, principalmente a crise no Estreito de Hormuz, a gente viu a ureia disparar uns 35%. Só que tem um detalhe fundamental: a ureia não é, e nunca foi, a grande vilã do custo da soja. A planta demanda pouquíssimo nitrogênio químico. Então, estrategicamente, o foco financeiro tem que ir direto para o que realmente importa: os fosfatos, como o MAP, e o cloreto de potássio, o KCl. É de olho neles que a gente encontra as melhores oportunidades de compra para proteger a margem da safra 26-27 antes daquele pico tradicional de demanda. Passando o olho nesses pontos de risco e oportunidade, a gente vê exatamente a dinâmica do mercado agora. Custos de fertilizantes ainda pressionados, combinados com o real ali na casa dos 5,18 por conta de juros, acabam espremendo a paridade de exportação. Mas olha o movimento interessante que isso gera. Esse aperto nas margens força quem produz no Brasil a adotar uma postura extremamente defensiva. A galera está segurando a soja física no armazém e quando a oferta não sai, cria-se meio que automaticamente um piso de resistência para os preços aqui dentro. E olhando mais para frente, a grande carta na manga é a queda projetada para os estoques lá nos Estados Unidos, que muda a dinâmica estrutural do negócio. Isso ilustra brilhantemente a eficácia de mapear as ameaças de perto. O mapa de riscos da Agromove posiciona certinho para onde a atenção gerencial tem que ir. Lá no quadrante de risco crítico e de alta probabilidade, a gente tem justamente esse impacto contínuo da geopolítica nos fertilizantes, colado ali o risco de um câmbio firme segurando as altas em reais e até a possibilidade da China dar uma freada nas compras, o que sempre gera uma pressão logística no Brasil. Ter tudo isso mapeado faz com que a fazenda deixe de ser reativa, só apagando incêndio, e passe a antecipar os eventos antes que eles comam a rentabilidade. Traduzindo toda essa inteligência para a prática, a estratégia se divide em 2 horizontes bem claros. No curto prazo, pensando nos próximos 30 dias, o foco fica na Bolsa de Chicago e no câmbio. Como a oferta está muito abundante, a regra de ouro é claríssima: evitar a todo custo vender no pânico durante os momentos de baixa. Agora, para o longo prazo, numa janela de 120 dias, o jogo muda. Não dá para esperar explosões irreais de preço, mas é preciso se preparar para capturar uma alta normal e sazonal de entre-safra. Isso vai acontecer porque os estoques americanos vão sofrer um aperto forte, caindo para uma relação de apenas 6,9%, puxados por uma demanda interna gigante por óleo de soja lá nos Estados Unidos. E observando as recomendações do sinal Agromove, o plano de ação é muito direto.
A tendência dominante hoje é lateral andando de lado, mas com um viés de alta mais para o médio prazo, justamente por conta daqueles estoques apertados nos Estados Unidos que a gente conversou. Para quem ainda está com a soja estocada, o ideal é fazer caixa agora, comercializando uns 30% a 40% desse volume e reter o resto estrategicamente para buscar prêmios melhores lá na frente. Ao mesmo tempo, a ordem do dia é já travar os custos de insumos para a safra futura, aproveitando as janelas onde a relação de troca seja favorável. Então, um ponto crucial é absorver o que essa frase diz. Saber o preço de hoje não basta. Antecipe o de amanhã. Basear decisões de milhões só no noticiário que já passou ou na emoção do dia a dia é deixar o resultado por conta da sorte. A gestão agrícola de elite se constrói com previsibilidade baseada em dados, interpretando os fundamentos muito antes da grande massa do mercado perceber para onde o vento está soprando. O mercado definitivamente exige agilidade e embasamento técnico. Muito mais detalhes, gráficos profundos e análises como essas de hoje estão completas na seção de cenários Pecuária e Grãos da Agromove. Para dominar os custos, entender os preços e transformar a operação numa verdadeira fortaleza financeira, existe a oportunidade de fazer um teste totalmente gratuito na plataforma. É só acessar www.agromove.com.br. Antecipe o cenário e garanta a lucratividade do negócio. E a grande questão que fica para reflexão é: a gestão da fazenda vai continuar refém das cotações da tela ou vai finalmente assumir as rédeas do próprio lucro? Pense nisso.